vamos conversar com a pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional da Universidade Estadual Paulista, Unesp, do Instituto Tricontinental, Ana Penido. Bom dia, Ana. Bom dia para vocês aí. Parece que é chuva. Temos aqui no fundo aqui um tempo chuvoso em São Paulo. E a Ana, né, apresentando aqui para as pessoas que acompanham o Jornal Brasil Atual, ela publicou um artigo junto com o Rodrigo Lentes no Relatório dos Direitos Humanos no Brasil, que foi publicado pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP, o NEV-USP, e o título é Problematizando o Controle Civil sobre a Violência. E esse texto, né, Ana, vocês apresentam ali duas hipóteses de interpretação da relação entre os militares e o atual governo. Uma sobre o governo das milícias, né, um conceito trabalhado pelo Bruno Paes Manso, e outra da ascensão do chamado Partido Militar, né, que também é um conceito articulado por diversos analistas. Eu queria que você começasse falando a respeito dessa questão das milícias, né, porque tem quem defenda que a atuação delas representaria uma afronta estrutural à autoridade estatal, mas ela também poderia ser entendida como uma força auxiliar que faria o trabalho sujo dessa violência do Estado. Então, tem um questionamento que eu achei interessante, que eu queria que você falasse a respeito, que é em que medida essa cultura miliciana pode ser considerada também um subproduto da cultura militar brasileira. Nesse ponto, a gente tentou buscar um pouco na história mesmo, porque essas são duas das interpretações que mais estão correntes, né, tanto na imprensa quanto na academia, e no nosso entendimento faltam dados mesmo para a gente rechear um pouco melhor uma ou outra interpretação. E aí, dados no sentido quantitativos mesmo. É difícil fazer pesquisa acadêmica sobre um momento contemporâneo, particularmente sobre esse tipo de assunto, são assuntos de difícil acesso e, em geral, tem poucas pesquisas e formulações sobre. Então, na verdade, primeiro a gente foi fazer um feedback para a história mesmo. E na história existe um intercâmbio relativo entre as milícias, e em outros momentos chamou Esquadrão da Morte, né? Já teve outros nomes, mas quando a gente usa milícias, a gente está pensando enquanto grupos armados que não são estatais. Então já houve um certo intercâmbio mesmo, em termos de quais os trabalhos, quais as missões, as atividades eram cumpridas por esses grupos e quais as atividades que de fato eram responsabilidade das forças do Estado. A época em que isso fica mais nebuloso é a época da ditadura militar, quando a gente vai ver de fato a existência de um terrorismo estatal, né? A prática de crimes de tortura, por exemplo, dentro das instituições do Estado Nacional, das instituições formais, porque a gente sabe que elas atuavam também fora dessas estruturas oficiais. Mas a gente primeiro fez esse retorno na história mesmo, para ver como é que se existia esse conflito. Porque quando começa o governo Bolsonaro, uma das principais hipóteses entre os pesquisadores era a possibilidade de existir uma disputa pelo controle da força do Estado. Assim, como é que seria essa relação, uma vez que muitas pesquisas e muitas matérias jornalísticas também apontam para um vínculo em termos de base eleitoral, particularmente no Rio de Janeiro, onde em áreas que são historicamente controladas pela milícia e áreas também que votaram não só no atual presidente, mas também na família, né? No vereador, no deputado, que foram sendo continuamente eleitos nesses territórios que são controlados por bases milicianas. Então, existia um conjunto de expectativas, no sentido de que, olha, essa é a turma que vai controlar. E aí, quem estuda, eu nunca estudei milícias, eu estou chegando lateralmente nesse tema, eu venho da discussão e do estudo das Forças Armadas. E para quem estuda isso, qual que é a principal coisa? O clássico do Weber lá. Não, o monopólio da força do Estado é controlado pelas Forças Armadas. As Forças Armadas são esse instrumento para o controle da força. Aí a gente, não, mas espera aí, se você vai ter um presidente que eventualmente tem uma base, uma relação política com as milícias, em que medida isso vai ter algum conflito com essa base também, que vem forte por parte das Forças Armadas, já que desde o início teve ministros, generais, no próprio grupo que fez a transição de governo de Temer para o Bolsonaro, tinham generais à frente, né? A gente, não, peraí, vai ter algum conflito. Então, o que a gente fez no período mais recente? O que a gente fez foi procurar dados para ver se teve ou não algum conflito. No sentido,
de ver mesmo quem manda e quem obedece nessa relação forças de segurança duras, né, do Estado e essas outras forças, em alguma medida, inclusive paramilitares que atuam no território brasileiro. Então foi um pouquinho daí. Agora, em relação à organização desse chamado partido militar propriamente dito, né? Existe ali uma hipótese de que o partido militar não tenha de fato morrido depois ali da ditadura, mas apenas hibernado, né? No que seria uma crise de identidade meio cíclica, e que apesar desse partido, desse agrupamento não ser monolítico, homogêneo, ele é bastante coeso. Inclusive vocês até observam no texto algo importante, que é não se poder naturalizar a ideia de que militares possam formar uma representação partidária, né? A gente não pode dizer que partido militar é algo normal. Mas como é que age esse agrupamento, em especial no atual governo, e como é que ele traz efeitos para o sistema político brasileiro, Ana? Bom, o Partido Militar é uma formulação que vem do Oliveiros Ferreira, ele chamava de Partido Fardado. E na interpretação dele, o que teria acontecido? No final da ditadura, esse partido fardado teria morrido. Quando ele usa esse termo, ele está pensando naquele partido de quadros mais clássicos, sabe? Com aquela dinâmica mesmo que é um partido mais ideológico. A gente tem pouco isso no Brasil, porque a gente acabou tendo um híbrido entre partidos que são de quadros e partidos que são de massa. Mas quando ele pensa um pouco nisso, é nessa dimensão de que, olha, é um partido que faz formação política, que recruta, que tem essa preocupação de indicar seus quadros para espaços e postos, tanto no executivo quanto no legislativo, que são importantes. É um partido que tem projeto, em alguma medida, nem que seja para a própria base política, né? Então precisa ter entregas. Então, em alguma medida, funciona mesmo como se fosse um partido. Mas não é um partido comum, porque vem de um meio que não é comum, que é o meio militar. Então, assim, os militares, eles têm três grandes diferenças para outras associações civis, médicos, advogados, professores, jornalistas, então que tornam eles especiais e fazem com que, inclusive, na nossa Constituição seja vedada a possibilidade deles organizarem um partido político. Porque qual que era o nosso medo de empregar esse conceito? Porque as pessoas começaram a naturalizar mesmo. Tipo assim, não, trabalhador vota em partido do trabalhador. Aí, liberal vota no partido que é liberal. Aí, militar vota no partido que é militar. Mas não é assim que funciona, porque o quê? Militares têm essas três características que tornam eles especiais. A primeira e a mais óbvia são as armas. Nenhum outro segmento tem autorização por parte do Estado para andar armado. Isso faz com que você tenha uma responsabilidade muito maior diante dos demais, né? Você não pode reagir automaticamente, nem você, em teoria, tem que ter um treinamento especial, tem que ter um sangue frio, inclusive, para poder analisar melhor as situações. Porque isso, o conjunto das pessoas está entendendo que um grupo delas vai ter o direito de portar arma para proteger todas as outras diante de uma situação de insegurança. Então, isso já torna eles muito, muito, muito especiais. A segunda dimensão é a dimensão que a gente pode pensar quase como se fosse assim, hierarquia e disciplina. Então vamos pensar como se funciona num partido normal. Num partido normal, a esquerda e a direita, gente. Você tem eleições internas, você tem uma discussão que normalmente vai de baixo para cima para escolher candidaturas. Tanto os partidos de direita quanto os de esquerda se organizam ao redor de parlamentares. Então, assim, quem tem peso político dentro do partido é quem foi eleito para alguma cadeira, né? Tá ali como senador ou como governador. Então, essas são as principais figuras do partido. Como o partido militar funciona como um espelho da instituição militar, porque o partido militar não é instituição, são coisas diferentes. Mas como o partido funciona como esse espelho, ele repete algumas características da instituição. Essa dimensão da hierarquia e disciplina, como é que isso funciona no caso de um partido que é o partido militar? Um manda e o outro obedece mesmo. Então, assim, você tem uma cúpula que decide, uma cúpula pequena que se escolheu, inclusive, porque para chegar a general passa-se por um processo de votação entre os próprios pares. E uma definição que é tirada aqui em cima, de fato, é cumprida por toda a estrutura. Então, assim, isso muda completamente a forma como esse partido se coloca na cena política. É muito diferente de um partido comum. E a terceira dimensão é a dimensão do corporativismo. Como é que funciona isso? Muita gente reclama que as profissões são corporativas, né? Mas no caso militar, em geral, você só frequenta escolas com filhos de militares,
você se casa, tem várias pesquisas que apontam isso, assim, você se casa com filhos de outros militares, você frequenta clubes que são exclusivos para militares, você, você frequenta um hospital que é só para militares. Então, assim, vai tendo um processo mesmo em que a sua vida privada, seu momento de lazer e a sua vida de trabalho vai se misturando. Por isso no caso dos oficiais, tá, gente? Que é quem manda também no meio militar. Então, o que vai acontecendo? Quando eles falam família militar, é porque eles se pensam mesmo enquanto uma família, assim, em todas as suas dimensões, em todas. Não tem essa coisa de, eu briguei com meu colega de trabalho, eu vou embora para minha casa. E amanhã eu penso nele de novo. Não tem isso. Tudo na vida deles é muito, muito misturado. Então, o que acontece? Diferente de outras profissões, em que eventualmente você vai falar assim, não, tal pessoa cometeu um crime, e todo mundo vai falar assim, não, mas é a maçã podre da profissão, vocês já devem ter escutado essa expressão. No caso militar, não. Quando um deles é criticado, eles sentem como se a família inteira estivesse sendo atacada. Então, é um outro nível de corporativismo. Então, isso torna eles muito mais orgânicos mesmo para atuar na cena política. E no sentido do que você trouxe no início, assim, a coesão. Em outros momentos do Brasil, a gente teve o meio militar refletindo mais o que acontecia na sociedade. Então, você tinha militar de esquerda, militar de centro, militar nacionalista, militar mais vinculado aos Estados Unidos ou não. Então, você tinha, inclusive, disputas entre eles sobre o que pensar a respeito da política. A ditadura militar, o grupo, proporcionalmente, que mais sofreu foram os próprios militares. Todo mundo pensa, não, é estudante, ou é sindicalista, alguma coisa assim, né? Mas, proporcionalmente, assim que a ditadura foi implementada, foi o grupo que passaram a limpa mesmo, dentro de casa. Então, nesse sentido, embora eles não sejam 100% iguais, então, assim, tem diferença, por exemplo, entre a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, eles são muito mais coesos que outras profissões civis, que não tem essa mesma dinâmica de estarem subordinadas a uma legislação militar. Então, nesse sentido, assim, o partido militar é uma imagem didática para uma pessoa normal pensar como é que eles estão atuando, né? No início do governo ficava todo mundo assim, mas eles são assim, são assados. Não, gente, peraí. Eles estão jogando a política, estão indicando gente, estão tentando cavar espaço aqui, cavar orçamento, eles estão fazendo o jogo da política. Mas, por outro lado, nesse texto, a gente tentou apontar os efeitos colaterais disso. Falando, peraí, também não pode naturalizar o emprego desse termo sem deixar claro que nessas três dimensões os militares são diferentes. Então, o partido militar não é igual qualquer outro partido, ele é especial. Então, acho que foi um esforço mesmo de, inclusive, testar os limites dos conceitos que a gente vem trabalhando. Isso é importante destacar, né? Numa democracia não é normal uma representação partidária, entre aspas, de militares. Agora, Ana, você escreveu também um outro artigo que foi publicado pela revista Piauí com Lívia Pires Milani, falando a respeito de algo que você tocou agora nessa resposta também, do alinhamento das Forças Armadas com os Estados Unidos, com as Forças Armadas dos Estados Unidos, né, um movimento quase de submissão em relação à própria defesa nacional. E ali você destaca algo que, até pelo que aconteceu ontem, uma operação da Polícia Federal contra o ex-governador de Ceará, Ciro Gomes, também o senador Cid Gomes, eu vi ali que tem um ingresso, né, na verdade um intercâmbio de militares dos Estados Unidos com a Polícia Federal, que foi autorizada por um decreto recente, inclusive, né? E aí vocês tocam nessa questão dizendo que não é um intercâmbio com forças policiais dos Estados Unidos, né? Mas forças militares. Qual a importância que a Polícia Federal adquiriu em termos de influência no nosso próprio processo político-eleitoral? Não é de hoje, né? A gente viu, por exemplo, em 2002, uma operação da Polícia Federal acabou com a possibilidade de uma candidatura da Rosiana Sarney à presidência. O quão preocupante é esse tipo de interação da Polícia Federal com as Forças Armadas de outro país e das nossas próprias Forças Armadas com as Forças Armadas dos Estados Unidos? Aí é importante a gente separar uma coisa da outra. Assim. Vamos começar, então, pela dimensão das Forças Armadas. Assim. Desde a Segunda Guerra Mundial, as Forças Armadas brasileiras elas atuam em conjunto com os Estados Unidos. Então, assim, em alguma medida, a estratégia de defesa brasileira, principalmente durante a Guerra Fria, foi construída quase como um espelho, né? Algo complementar à estratégia de defesa dos Estados Unidos. Naquele momento, a gente entendia que não. A responsabilidade dos Estados Unidos é cuidar da defesa do continente, então caberia às Forças Armadas latino-americanas o controle da ordem interna
Então, é isso, por exemplo, que vai surgir daí a doutrina de segurança nacional, essa ideia de que as Forças Armadas atuem dentro, né, de que podem existir civis dentro do território nacional que ofereçam risco à existência do Estado, a ideia mesmo do inimigo interno. Só que, em teoria, essas ideias estariam sendo superadas no final da Guerra Fria. Tanto porque acaba a Guerra Fria, então o inimigo soviético desaparece, tanto porque também eles saem do controle do Estado. Então, em alguma medida, a gente viveu um processo de redemocratização, mesmo que limitada no Brasil. Então, hipoteticamente falando, a partir daquele momento, a gente teria começado a construir um processo mais autônomo. Só que esse tipo de exercício, e se a gente de fato vai pegar a doutrina militar brasileira, a gente vê que permanece, em larga medida, esse pensamento de complementariedade com como funcionaria com a doutrina dos Estados Unidos. Assim. Então, tem uma dimensão mesmo que é qual que é a tarefa de forças armadas de países de periferia, como é o caso do Brasil. Para eles, não, é isso, é o controle da ordem interna. O controle da ordem interna hoje em dia virou outro nome, né, que é a garantia da lei e da ordem, mas é basicamente o mesmo DNA. Você vai mudando a linguagem, camuflando a linguagem para ela ficar mais acessível, né, mais fofa. Então, assim, qual que é o problema que a gente apontou aí? Que a gente é um Estado-nação que deveria estar se colocando a tarefa de ser, de fato, um país grande no mundo, e não um país subordinado em termos doutrinários a ninguém. 2, que a gente está no momento da geopolítica, eu e a Lívia, a gente vem da área de relações internacionais, tá assim, o que está se desenhando no mundo? Uma briga de elefantes. Tanto os Estados Unidos quanto a China têm construído condições para, de fato, contestar. A China tem, de fato, contestado a hegemonia dos Estados Unidos em várias áreas, particularmente na área tecnológica. O que interessaria ao Brasil? Quando dois elefantes, tem uma expressão que eu acho super curiosa, que é essa, quando dois elefantes brigam, quem sofre é a grama. Então, quem que é a grama nesse processo? Somos nós. Quanto mais a gente conseguisse manter uma postura pragmática diante desses dois elefantes e tentando conseguir ganhos mesmo nas duas áreas, seria melhor para a gente enquanto nação. Quando a gente se alinha e se subordina a um dos polos que estão entrando numa disputa global, a gente vai acabar sendo força auxiliar desse polo mesmo. Então, a gente problematizou essa ampliação que vem desde o governo Temer, tem mais de um dado nesse sentido, e é isso. No momento em que, inclusive, elites brasileiras, elites da área econômica, por exemplo, vão se aproximar da China, a gente vai ter as elites militares reforçando os seus laços com os Estados Unidos. A gente não pode esquecer que o vice, a gente tem um militar brasileiro na estrutura de comando dos Estados Unidos, que é o Comando Militar do Sul. Então, qualquer operação militar que os Estados Unidos forem fazer na América Latina, vai ter um militar brasileiro participando de forma subordinada dela. A gente tem peso e tamanho para ser um país independente. Então, a questão militar é uma dimensão. Aí, o que a gente achou curioso? Porque quase junto estava acontecendo essa operação com a Polícia Federal. E aí, a gente precisa fazer duas diferenciações que são importantes. A primeira é com relação à finalidade. Porque isso, como no Brasil a gente vem dessa história do inimigo interno, é muito misturado no Brasil o que é defesa, o que é tarefa e atividade de defesa nacional e o que é tarefa e atividade de segurança. Fica uma penumbra ali, aí parece que é tudo a mesma coisa, polícia militar, polícia federal, forças armadas, fica tudo misturado na cabeça das pessoas. Por causa disso, porque de fato historicamente foi misturado. Mas em termos de finalidade é completamente diferente. Quando você treina um militar para defesa, você está treinando ele para, em última instância, tirar a vida de uma outra pessoa. Em última instância, de fato, é isso. Você vai para a guerra e você vai eliminar uma outra pessoa. Isso exige um preparo psicológico particular. Porque você está, de fato, tirando a vida de uma pessoa igual a você. No caso da segurança pública, o que a gente entende? Qual que é a finalidade da atuação das forças de segurança pública? Quando você identifica um criminoso, você prende esse criminoso e você submete ele aos regramentos da legislação do seu país. Você não elimina. Nenhum crime é passível de eliminação na nossa legislação. Né? O Brasil não tem pena de morte em termos escritos, embora possa ter em termos práticos. Então, o que a gente problematizou? Uai, mas que estranho, ao invés da Polícia Federal fazer um treinamento com forças policiais
eventualmente, dos Estados Unidos. Não, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo com as forças militares. O que eles estão querendo aprender com as forças militares dos Estados Unidos? Qual que é o tipo de conteúdo? Qual que é o tipo de finalidade que as Forças Armadas dos Estados Unidos... E aí aqui cabe, inclusive, uma diferenciação importante, que, assim, diferente do Brasil, em que as nossas Forças Armadas, basicamente, é isso, atuaram para dentro, lá não, lá eles vão para a guerra mesmo. Então, eles têm uma política externa que é expansionista. Eles entendem que tem que levar para o mundo inteiro o que os Estados Unidos entendem que é o melhor para eles. Então, é isso. Eles se envolvem em guerras no planeta todo. O que a Polícia Federal está querendo aprender com as Forças Armadas que se envolvem em guerras no planeta inteiro? Então, acho que tem uma dimensão que é muito problemática do ponto de vista da finalidade, né? Para que servem, de fato, cada uma das forças que atuam dentro do Brasil. A Polícia Federal é uma, mas é isso. A gente precisa problematizar isso para as Forças Armadas, para a Polícia Militar. Hoje está tudo muito misturado. E quando está tudo misturado, aí você passa a entender que civis brasileiros eventualmente se tornem inimigos, e nesse sentido, passíveis de eliminação ou de criminalização. Lógica do inimigo interno que acaba perpassando, né, todas as forças de segurança do Brasil. Ana, eu tinha muitas outras perguntas para fazer para você aqui, mas infelizmente nosso tempo não vai ser possível. Eu já queria deixar um convite para você retornar de novo aqui no Jornal Brasil Atual para tratar inclusive de uma questão que perturba muita gente, que é como fazer os militares voltarem para os quartéis, enfim, né? Ana, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, a gente combina de outra vez. Eu falo demais, mas a sua pergunta era muito difícil. Não, tudo bem. Você foi ótima, Ana. Muito obrigado, viu? Conversamos aqui com a pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional da Universidade Estadual Paulista, Unesp, e do Instituto Tricontinental, Ana Penido. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.